Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando do projeto do Nova Era, com essas palestras. E estamos com muita saudade de todos, da casa. E com esse trabalho nós vamos matando a saudade aos poucos. Eu fui convidada e eu trouxe para nós o tema Fortaleza Espiritual. Para iniciarmos, gostaria de ler para nós uma mensagem que está no livro A Sombra do Abacateiro, de Carlos Pacelli, Chico Xavier. Nós precisamos pensar muito nos problemas da emoção desvairada, da comoção excessiva descontrolada, de que muitos de nós somos vítimas pela nossa própria imprevidência. Autoeducação. Problema básico para a nossa paz. Autoeducação. Nós temos já consciência de que a educação é de suma importância para a evolução do ser. A educação amplia os nossos horizontes, em todos os sentidos da vida. E a autoeducação nos ajuda, inclusive no campo espiritual. É por isso que nós buscamos o Espiritismo, que é o cristianismo primitivo, a doutrina do Cristo. Nós procuramos nos aprofundarmos através dos diversos cursos e estudos. Estamos nos autoeducando. Falando de autoeducação, nós também falamos de autoconhecimento. Porque nós estamos passando por essa pandemia para que possamos sair de tudo isso com um grande aprendizado. E se nós não fizermos o autoconhecimento, nós não saberemos o que aprender diante de tudo isso. Quais são as lições? O que eu quero levar para a eternidade de tudo isso? De tempos em tempos, o planeta passa por uma pandemia, em situações diferentes. E agora chegou a nossa vez do planeta. Né? A nossa encarnação é de suma importância para que nós possamos fazer essas avaliações. Autoconhecimento. E sem o autoconhecimento, é impossível sair de tudo isso com aprendizado. Então, veja só. O autoconhecimento, né, a educação, a autoeducação, inclusive nos ajuda a exercitar, a dominar as nossas emoções. Não reprimir. Não estou dizendo aqui que nós não podemos nos sentirmos emocionados, preocupados com os nossos entes queridos, não devemos nos preocupar com a parte financeira. Mas nós precisamos adequar as nossas emoções para que nós possamos ter controle, não é? Inclusive de nós mesmos. Para que não saiamos de tudo isso doentes. A comoção excessiva, o abalo físico, né, e a emoção desvairada perturbam inclusive o nosso discernimento. E nos aproxima de uma loucura momentânea. Beth, mas está me dizendo que eu vou sair louco? Não. Mas se nós não nos atermos às nossas atitudes, ao cuidar do nosso pensamento e do nosso coração, sairemos de tudo isso doentes. E mesmo que não saiamos do planeta, né, não teremos atividades com base em tudo isso que nós aprendemos. Não iremos aproveitar a oportunidade de crescimento. E mesmo que nós saiamos do planeta, mesmo que nós sejamos uns dos desencarnados, nós precisamos voltar para a espiritualidade com conhecimento, com tranquilidade. Voltarmos para a pátria espiritual. Para nós espíritas, a morte não existe. É simplesmente uma mudança de plano. A nossa essência, os nossos planos, os nossos sonhos
continuarão. Claro, não vamos levar os nossos sapatos, os nossos brincos, os nossos anéis, mas a nossa essência nós levaremos, o aprendizado nós levaremos. Então, quando nós não nos preocupamos, né, conosco, com a nossa saúde, nós estamos nessa loucura momentânea, nós estamos praticando o autossuicídio. Beth, você está me dizendo que eu estou me suicidando? Sim, não é? Nesses instantes onde nós estamos nessa loucura momentânea, onde o medo se apodera de nós, o desespero, a ganância em achar que eu tenho que acumular coisas dentro do meu lar, não me preocupo com o próximo, não é? Nós estamos propensos a fazer o que não faríamos em sã consciência. Se estivéssemos no nosso momento de tranquilidade, de vivência normal, muitas coisas nós não faríamos, né? Jamais colocaríamos a nossa vida em perigo. Talvez nós não seja nosso momento de voltarmos para a espiritualidade. Mas a partir do momento que eu não cuido de mim, não cuido dos meus entes queridos, não cuido da saúde, eu vou voltar para a espiritualidade. Autossuicídio. Um exemplo para nós, um exemplo para todos nós é André Luiz. Porque o mundo é cheio de surpresas. Nunca sabemos o que acontece hoje, amanhã, daqui a pouco. Daqui uma hora é o futuro. E nós não sabemos o que vai acontecer. Seremos surpreendidos, né? Por isso que nós precisamos criar em nós um espírito de fortaleza, de resistência. E só com esse nosso fortalecimento é que ganharemos energia para combater o autossuicídio. Beth, mas suicídio, você está sendo muito dura. Não, não estou sendo. Nós estamos nos autodestruindo através desse autossuicídio. São pequenos suicídios diariamente, mensalmente. O cigarro, a bebida, a comida de forma exagerada, não é? E outros sentimentos, a raiva, o rancor, a cólera. Como eu disse, André Luiz não foi um suicida. Ele não tirou a própria vida com uma arma. Mas lembram? No nosso lar, quem não lembra, reveja. Aproveite esse tempo para rever algumas ideias, alguns ensinamentos. E André Luiz, como todos nós sabemos, foi considerado suicida, permaneceu no umbral por 8 anos. Em dado momento, cansado daquele sofrimento, ele se entrega à prece, ora e recebe ajuda. É recolhido na colônia Nosso Lar. Mas desde que André Luiz chegou lá na colônia Nosso Lar, ele queria saber como assim eu não me suicidei, eu não pratiquei o suicídio e eu era acusado de suicídio. E aí ele esclarecido que os vícios morais, que a comida, sim, era uma forma de suicídio, autossuicídio. E André Luiz acalenta a ideia de voltar para o planeta Terra para visitar sua família. Desde o início ele tem esse projeto e muitas vezes, mesmo sem estar preparado, porque ele já estava lá, permaneceu no umbral por 8 anos. E a vida aqui no planeta Terra continua. E André Luiz, com sua arrogância, com sua petulância, ele era médico aqui no planeta Terra. Um aprendizado a todos nós, nossos títulos materiais, conquistados aqui na Terra, dependendo da situação, não possui nenhum valor. O dele demorou para que ele pudesse aproveitar.
Ele precisou se conscientizar que tudo envolve amor, dedicação, esperança. E André Luiz, diante de todo esse aprendizado, continua na espiritualidade, no nosso lar, trabalha, se esforça, vai tomando consciência. Inclusive, com essa vontade de voltar, ele um dia, numa das casas em que ele estava, com um grupo de amigos, tinha uma jovem muito indignada com a morte, queria voltar para o noivo. Inclusive, ela se aventura a voltar para a terra, saiu do nosso lar. André Luiz consegue alcançá-la, orienta, mas ela não quer saber. Venha comigo. Ninguém deve falar aquilo que nós temos que fazer. André Luiz, em sã consciência, consciente das suas responsabilidades, daquilo que ele estava buscando, não, ele não sai. Continua o seu trabalho, não é? Continua o seu esforço. Em dado momento, ele consegue a permissão para visitar seus entes queridos na Terra. Vem até sozinho, não sei se vocês lembram, ele veio sozinho. E geralmente ele estava sempre acompanhado de alguém, mas ele veio sozinho. Ele estava ou não estava preparado para a visita? Os amigos pensaram que ele estava. Ele adentra o lar, vê as filhas, mas a ideia era visitar a esposa. Não é? Qual não foi a surpresa de André Luiz? Quando chega no quarto, encontra um outro homem nesse lar. Quando ele ouve as trocas de carinho, de preocupação dela para com o esposo que estava muito doente, ele se revolta. Não sei se vocês lembram, uma energia negra começa a subir e envolve André Luiz. Seu coração, sua mente, não é? E ele volta para onde? Pro umbral. Autossuicídio. Então, todos nós, diante desse aprendizado, já temos consciência que temos que dominar o medo em nós. Impregnar as nossas mentes e os nossos corações de boas energias, para que possamos sair dessa pandemia com o aprendizado necessário para a continuação da nossa evolução eterna. Que mesmo que não estejamos no planeta Terra, voltaremos para a espiritualidade e lá continuaremos a nossa evolução. Então, André Luiz é um exemplo para todos nós, não é? De que nós devemos cuidar de nós. Falando de fortaleza espiritual, vamos lembrar de Paulo de Tarso. Saulo de Tarso inicialmente, perseguidor ferrenho dos cristãos, do cristianismo. Ele perseguia de uma forma, não é? Convicto de que o que ele estava fazendo estava dentro dos preceitos da religião que ele acompanhava, de religiosidade que ele acreditava. Então, numa viagem de Saulo, de Jerusalém a Damasco, na entrada de Damasco, ele é envolvido por uma intensa luz que o cega. E nesse momento ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele momento, passa a ser Paulo de Tarso. Leia um livro, Paulo Estevam, maravilhoso. Né? Quem ainda não leu, aproveite. Olha quanto tempo nós temos para aproveitar e estudar, fazer uma autoeducação, além de nos conhecermos. Então, a partir daí, Paulo de Tarso, né, se converte ao cristianismo primitivo. Ele passa a defender a doutrina do Cristo com a mesma severidade
com a mesma mão de ferro que ele defendia a sua religião anterior. Então, Paulo de Tarso foi perseguido pelos judeus, né, que não aceitaram a sua conversão, ele era judeu. Foi açoitado, apedrejado, preso e finalmente, né, decapitado. Em nenhum momento, nos momentos de isolamento, porque Paulo ficou por 40 dias no deserto, né, ficou por um tempo, se não me engano, são 3 anos no deserto. Trabalhou, ele era um judeu rico, de família rica. Trabalhou para se sustentar. Sofreu aquilo que nós, em sã consciência, se fosse a Beth, como eu sempre brinco com vocês, eu já tinha largado tudo, tinha ido embora, mas ele permaneceu firme, forte, sereno. E ao final da encarnação, ele nos deixa esse ensinamento. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A fé em Deus, a fé no Cristo, porque ele sabia que o que ele estava fazendo estava correto, que tudo aquilo que ele passou estava certo para o seu aprendizado, para o seu crescimento espiritual. E cresceu, senão não estávamos falando dele neste momento. Onde Paulo conseguiu tanta força? Não é? Fortaleza do amor do Cristo, e que todos nós temos, da centelha divina que temos em nós, não é? Ele conseguiu passar por todas estas adversidades. Beth, mas você está falando de Paulo. Paulo, é difícil a gente... Paulo, trazer alguns outros 2. Chico tinha uma fortaleza espiritual que até hoje nos deixa, né, abismados. Materialmente falando, o corpo dele teve vários problemas. Até o cabelo que ele amava tanto, ele perdeu. Mas permaneceu firme até no seu último momento de encarnação. Na encarnação. Era solteiro. Outro, Divaldo, está com 92 anos, também solteiro. Nós estamos passando por essa pandemia e vemos, não é, nas mídias, na televisão, algumas pessoas reclamando da família, dos filhos, ter que ficar em casa, cuidar do seu lar, porque nós não podemos ter a empregada indo e vindo todos os dias. Estão reclamando do esposo, da esposa que está no lar. Sequer estão aproveitando o momento para retornarem para os seus lares, retornarem para a família, por esse núcleo tão maravilhoso, tão necessário na nossa evolução. Aí voltamos a Chico e Divaldo. Será que eles nunca quiseram ter a sua própria família? Ter seus filhos? Ter sua esposa? Claro, eles têm uma família universal, que somos todos nós filhos de Deus. Mas será que como nós, que tudo nós queremos ter a posse, será que eles não tinham a mesma vontade? Mas eles têm um propósito. É a doutrina do Mestre Jesus. Então, Divaldo, numa das últimas palestras, inclusive, nos fala que ele, quando está em casa, tem dor por todo o corpo. Muitas vezes necessita se arrastar para pegar o remédio, dependendo aonde está o remédio. Mas quando ele está levando a doutrina do Cristo aos corações, é um amor tão intenso que o envolve que ele não sente dor em nenhum lugar. Então,
outro aprendizado que nós temos que trazer para os nossos corações. São dicas, são informações de suma importância para que possamos fortalecer o nosso espírito. Nós não somos os únicos que estamos passando por uma adversidade no planeta. Muitos já passaram. Muitos não conseguiram aproveitar o aprendizado, mas muitos saíram vitoriosos. Trago uma nova mensagem de Chico. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo o lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito, quer tenha pouco. Com a força do Cristo, com a força que o Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Nós sempre brincamos com as amigas que moramos sozinhas, mas que não somos solitários. E agora, com esta pandemia, eu tenho que viver no meu lar, só eu e a minha gata, entre as minhas 4 paredes. Eu comigo. E eu vou dizer que quando acabar tudo isso, vou tirar férias de mim. Então, eu tenho que viver com aquilo que eu construí, com aquilo que eu conquistei, com as minhas escolhas. Então, veja bem, Chico, não é? Nós temos que aprender o segredo de se sentir contente com tudo e em todos os lugares. Esse é um outro aprendizado para todos nós. Algumas dicas para combatermos, para combatermos em nós o medo, a depressão, o desespero, Combater as adversidades da vida, sem nos assustarmos demasiadamente. O medo só nos leva à derrota, nos leva a ter doenças, muitas vezes fatais. Nos esforçarmos para superarmos esses nossos melindres, essa nossa vontade de largar a família e voltar para a corrida do dia a dia lá fora. Fazer um trabalho para descobrirmos em nós a força, o nosso valor e nos alegrarmos com as nossas vitórias. Que são muitas. Analise, reflita. Aproveite o tempo para fazer reflexões, para fazer carinho, amor ao seu ente querido que está dentro do mesmo lar, para compartilhar, para conversar, coisa que nós não fazemos mais. O que nós estamos falando? Combater o bom combate. Lutar com as armas da fé em Deus. Em si mesmo. Temos que ter fé em nós. Somos fortes, sim. Podemos mover montanhas. Temos a centelha divina, como eu já disse. Somos deuses. Podemos fazer o que o Cristo fazia e muito mais. E nós não acreditamos nisso. Nos deprimimos, nos sentimos tristes. Por que eu tenho que passar por isso? Sim, você precisa aprender algumas lições. Nós já estamos ao longo dos séculos praticando atos que não cabem mais em pleno século XXI. Não é? Então, buscar sonhos que nos movimente para esse autoconhecimento. Esperança, acreditar que sim, virão tempos mais felizes. Não é? E desenvolver em nós esse amor robusto, forte, que nos leva a qualquer lugar, aqui ou no nosso retorno à espiritualidade. Não podemos viver como pessoas emocionalmente descontroladas, frágeis, como barcos à deriva. Já não temos mais. Temos o espiritismo.
O Cristo disse que quando estivéssemos preparados, viria a terceira revelação. Então nós estamos preparados para passar por isso. E muito mais. Não é? Vamos desenvolver em nós o espírito de fortaleza que Deus colocou em cada um de nós. E quando chegar o momento da nossa despedida da terra, agora ou num futuro próximo, né, nós possamos falar como Paulo de Tarso. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Lembre-se que essa autoeducação é para a eternidade. E não para esse momento só. Né? Olha o que Chico nos diz, para encerrar. Quando Deus tira algo de você, Ele não o está punindo, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. Ele está, olha, né? Deus não está nos punindo por estarmos aqui nesse momento da evolução do planeta. Ele está abrindo as nossas mãos, mentes e corações para receber algo muito melhor. Mas se nós mantermos o espírito de fortaleza, se desenvolvermos em nós a esperança, a fé, o amor incondicional, a nós, aos nossos entes queridos que estão no mesmo ambiente, mesmo lar, e toda a humanidade. Vejam os grupos de prece em todos os lugares. As pessoas cantando, as pessoas se propondo a ir nos mercados, levar, comprar alimentos para os vulneráveis. É muito amor envolvido em tudo isso. Vamos aproveitar. Vamos criar esse espírito, né? Essa fortaleza espiritual para que possamos aprender as lições necessárias para a nossa evolução. Desejo a todos uma excelente semana, que o amor do Mestre Jesus, a paz envolva todos nós. E até breve, se Deus quiser.